A guerra é um acontecimento grandioso, né? Que afeta a gente, assim. Modifica, né? Impressiona, sabe? Ninguém sai impune de uma guerra. O jornalista não vai na guerra para morrer, nem para ser vítima, ele vai para mandar notícia. Quando eu cheguei no Vietnã, no primeiro dia, assim, sabe? Eu fui sozinho, imagina. Sozinho para o Vietnã. Então eu procurei circular nos clubes de imprensa para conversar com veteranos ali da Guerra do Vietnã, né? Mostrando a minha perplexidade, a minha ansiedade. Puxa, será que eu vou fracassar? Aí eu me lembro que um veterano, jornalista inglês, falou assim: amigo, fique tranquilo, no Vietnã tem um furo para cada um. Porque a pauta que eu fui para fazer era o seguinte: ficava um mês no fronte do lado americano, depois voltaria para Saigon e iria para Hanoi para ficar um mês no fronte do lado comunista, para depois fazer uma reportagem com os dois lados, né? Mas o acidente impediu que a pauta fosse realizada, então ficou sendo a cobertura de um lado só, mas não com a nossa vontade, né? Agora, toda a cobertura durante a guerra foi uma cobertura anti-americana. Cada correspondente de guerra que chegava no Vietnã trazia consigo esse objetivo de denunciar uma crueldade do exército americano. Então, essa história de que o jornalista embedded, tem um part-pri, em princípio é verdade, porque eu acho que na guerra não tem imparcialidade, não existe imparcialidade jornalística. De outro lado, é o seguinte: o jornalista ali, ele está vendo. E ele é sobretudo jornalista. Se ele vir, como viu muitas vezes, alguma coisa errada, a primeira coisa que ele faz é se desvincular ali daquela coisa e denunciar. Então, a 30 quilômetros de onde eu estava, ocorreu a maior chacina da Guerra do Vietnã, a coisa mais pavorosa. Uma companhia do exército americano chega numa aldeia, uma pequena aldeia vietnamita, juntaram toda a população da pequena aldeia numa praça. E a companhia toda de arma embalada em volta, sabe? De arma embalada, pronta. Um soldado começou a atirar, os outros pensaram que fosse uma ordem de fogo geral, todo mundo atirou ao mesmo tempo e simplesmente matou a tiros, numa distância de 5 metros, todas as pessoas que estavam lá, que eram basicamente velhos, mulheres e crianças. Ocorreu a 30 quilômetros de onde eu estava, e na minha companhia não houve um ato de indignidade ou de crueldade que eu tivesse visto. Por quê? Porque a minha presença, e não só a minha, tinha outro jornalista lá, inibia a violência. Quer dizer, um capitão americano neurótico, que se deixa levar num momento desse e faz uma bobagem daquele tipo, na presença do jornalista não faria. Se ele fosse fazer alguma coisa... Não havia jornalistas nessa? Não havia. Os Estados Unidos aprenderam como não deixar a imprensa fazer com o Vietnã? Sim, sem dúvida. É que na Guerra do Vietnã o jornalista estava presente, ele tinha informações de primeira mão. Na Guerra do Iraque não, ele só tem informações de segunda mão. As informações que chegam a ele são depuradas pelo sistema militar ali, né? Saddam, por exemplo, qual é o jornalista que entrevistou Saddam? Ninguém deixou. Sabe, o Saddam ficou tanto tempo lá naquele julgamento e tal, né? Nenhum jornalista teve permissão para entrevistá-lo, para ele contar a história dele, o lado dele, né? Nada. A cobertura jornalística, eu acho que dá uma visão da guerra como um fenômeno assim humano. Ao longo da história se vê que os grandes jornalistas acabam sendo os grandes escritores sobre aquela guerra, né? E com uma capacidade de observação, de interpretação e de leitura que são, assim, a referência do mundo, sabe?
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend.